Nem toda transformação nasce no Vale do Silício. Algumas começam em linhas de produção, no ritmo preciso de robôs, sensores e mentes humanas que não aceitam o status quo. Hoje vamos falar de uma indústria que movimenta bilhões de toneladas, milhões de sonhos e que está redefinindo o conceito de mobilidade. Uma indústria onde cada decisão logística é uma engenharia de tempo e precisão. Lá, a inovação e velocidade caminham lado a lado com a sustentabilidade e o propósito. Para nos guiar nessa conversa, o convidado de hoje é alguém que vive esse futuro todos os dias. Ele está à frente da cadeia logística de uma das maiores montadoras do planeta e tem uma visão privilegiada sobre tudo que vem pela frente. No episódio de hoje do Conexão Comex, eu converso com Lerson Gomes, Head de Logística da General Motors. Lerson, seja muito bem-vindo, é um prazer enorme tê-lo aqui conosco. Obrigado, André, obrigado pelo convite. Super ansioso aí em poder contribuir aí para a nossa Comex. Muito bom, vai ser bacana. Eu gosto de começar dando. Eu não apresento o convidado, eu gosto que o convidado se apresente. Você tem uma trajetória incrível no segmento automotivo, autopartista e uma passagem pela IBM. É super curioso. Fala um pouco da sua trajetória profissional até você chegar como diretor de logística aqui da GM. A história é bastante curiosa. Eu me considero o cara de IT que migrou para as áreas funcionais e desenvolveu toda uma carreira aí dentro do supply chain da logística, desde do início até o fim da cadeia. E então, me apresentando, sou Lierson Gomes, sou formado em IT. Depois tive a oportunidade de estudar um pouco mais, entrar na parte de finanças, entrar na parte de... fiz meu MBA também. E entrar na área de negócios de supply chain foi encantador, porque eu comecei a conhecer desde como você começa o demand in sensing até a entrega do produto final para o cliente. E aí, aliado ao IT, foi o que eu trouxe bastante transformação desde o início da minha carreira até agora, com as novas inteligências artificiais que estão chegando. É, eu acho que essa é uma trajetória, na minha visão, bastante impactada pela tecnologia, pelo teu background tecnologia, né? Quando você consegue unir a área de negócios com uma visão tecnológica, aí a mágica acontece mais rapidamente, né? Você tem essa mesma visão? Total, total. Tem um lema que eu trago desde a época da faculdade, que é como fazer mais com menos, né? Então, É, através dos dados, você consolida bastante informação e utiliza é, eles não só para te auxiliar, mas sim para te ajudar na tomada de decisão. Então, essa é é, a visão clara do que a tecnologia consegue proporcionar para a gente. não tenha dúvida. Principalmente no momento de tamanha transformação nesse que a gente vive. Vou pegar aqui um começo de uma conversa na nossa querida cadeia de suprimentos, né? A cadeia de suprimentos de uma indústria como a automotiva, ela conecta múltiplos países, está debaixo de diferentes regulamentações, variações constantes de mercado. Na sua visão, quais são os maiores desafios para garantir eficiência e competitividade nesse contexto global no qual a gente está inserido, e principalmente vocês estão inseridos? Eu acho que você trabalhar, principalmente, acho que não só na eficiência de custo, mas você planejar a cadeia de uma forma inteligente, tanto na parte local, como na parte regional, como na parte global. A GM, igual você falou, uma das maiores automobilísticas do mundo, do planeta, né? Igual você comentou, e a gente tem Planeta. uma governança que a gente construiu dentro de um conceito local, regional e global. Global, quando a gente fala global, estou falando do globo como um todo mesmo. Tem a GM, a sede fica lá em Detroit, nos Estados Unidos. A gente tem Uhum. regiões que são a North America, que está concentrado Estados Unidos, Canadá e México. A gente tem a América do Sul, pega todos os países, e dentro da América do Sul a gente tem o cluster Pacífico e o cluster Atlântico. E tem o outro lado do mundo, que é a China, que é o que agora nós estamos desenvolvendo vários projetos que são de carros pequenos,
que nós estamos trazendo da nossa subsidiária na China para cá. Então, quando você começa a trabalhar e falar dos desafios logísticos, de como você conectar, é a forma que você constrói essa governança dentro de aprovações locais, para o que tem que ser local, algumas aprovações regionais, porque tem alguns serviços logísticos e de supply chain que só funcionam aqui para a nossa região, e mais além o global, né? Quando você conecta aí as três pontas onde a GM está inserida, que vamos falar assim, Ásia, North America e a South America. O Lierson, numa operação como a de vocês, nesses 3 âmbitos, né, no local, no regional, no global, considerando todo esse escopo que você mencionou, vocês acredito que fazem muita operação intercompany e devem trocar muitas práticas para poder manter esse equilíbrio de custo, resiliência, agilidade. Eu acho que você deve ter muitos fornecedores terceiros para a cadeia como um todo, mas essa prática intercompany deve ser muito presente no tipo de operação que vocês têm e você deve manter esse equilíbrio para a eficiência das operações, não? Sim, sem dúvida. Existe uma área que cuida dessa parte de intercompany. Inclusive, no último projeto nosso agora com a China, eu tive a oportunidade de trabalhar muito à frente dele como o sponsor do projeto e acabar entrando nessas discussões de como que a gente faz com o transfer price, né, que é o que a gente negocia para fazer a nossa transferência. Aí, uma particularidade não só, igual você falou, das regulamentações de cada um dos países. No nosso caso, a gente não consegue falar de logística se a gente não falar também de tributário, né? Algumas eficiências tributárias às vezes faz com que a gente tenha que fazer logística que não faça sentido, mas quando você olha o Total Enterprise Cost, faz muito sentido, né? Então, nessa parte do custo. Porém, você sabe também que conforme a gente vai fazendo isso daí, também você onera a parte tributária, gerando créditos em alguns estados que às vezes não faz sentido. E aí eu acho que é exatamente isso, é buscando o equilíbrio entre o que é bom para a logística, o que é menos pior para a logística, o que é menos pior para o tributário, unindo tudo isso daí é o melhor para a companhia, né? Então a gente tem bastante discussões atreladas a isso daí, além do próprio transfer price, que a gente acaba decidindo de uma forma global, aonde realmente ficam as margens, quais são as margens praticadas entre as nossas subsidiárias. O comércio exterior, a logística, né, e a cadeia global de suprimentos que envolve o comércio exterior, ela são áreas fundamentais para a companhia e elas movimentam outras áreas, né? No final do dia, as áreas têm que estar juntas para poder extrair o melhor de um processo de importação, de compra, de sourcing, qualquer que seja, para poder manter a operação, né? E principalmente um país como o nosso, que é complexo de se fazer negócio. Eu acho que a GM entende isso, né? É engraçado que quando a gente vai fazer uma consultoria, uma implementação de um software como o nosso, numa empresa global que está chegando no país, eles não entendem algumas coisas, né? Eles não entendem uma nota fiscal, eles não entendem a carga tributária, eles não entendem a volatilidade do cenário fiscal tributário. É difícil de explicar para a companhia, para o headquarter da companhia, toda essa complexidade. A GM, por estar 100 anos no Brasil, né? Aliás, esse ano aqui completa 100 anos de operação no país, acho que ela já está acostumada com isso, né? Sim. Acostumada, mas é sempre bom fazer as reciclagens com os nossos amigos dos Estados Unidos, que agora também estão passando por um grande desafio lá com as tarifas, né? Então, bastante benchmarking eles vieram até fazer com a gente, né? É curioso que também quando a gente teve o cenário inflacionário nos Estados Unidos, eles também voltaram para a gente e falaram, poxa, vocês que sempre viveram nesse cenário, como que vocês lidam, como que vocês se relacionam com os fornecedores? Porque eles tinham aquele costume de fechar aqueles contratos com grandes parcerias de longo prazo, e era aquele preço fixo que só se renegociava normalmente quando acabava, né?
E a gente já tem um costume aqui de sempre trabalhar na parceria, ter as indexações necessárias para manter saudável a equação do nosso negócio, né? Então, teve bastante coisa nesse sentido. Partindo para esse lado, existe aí, ou existem alguns movimentos que a gente começou a ouvir falar mais, de movimentos de onshore, friendshore, de trazer operações mais para perto, né, parceiros comerciais mais para próximos, para evitar as tensões geopolíticas, os conflitos entre os países, como a gente vê esses que têm acontecido. Nestas instabilidades, ou nesse cenário, quais os caminhos que você acha que são mais eficazes para mitigação de risco e garantir, principalmente, previsibilidade, se é que dá para garantir, da cadeia logística? Bom, vamos lá. Mitigar, eu vou falar assim, impossível eliminar o risco, mas mitigar, acho que a gente consegue mitigar bastante trabalhando em algumas frentes. Eu acho que a primeira frente de tudo é você ter visibilidade da cadeia ponto a ponto, e eu acho que isso daí, a minha carreira me ajudou bastante nisso, e aliado à parte tecnológica, a gente sempre está buscando ter essa visibilidade desde o início até o fim. Trabalhando junto com os nossos parceiros logísticos, aí você acaba desenvolvendo. Grandes deles já estão trabalhando numa verticalização muito forte. Eu acho que verticalização é a palavra do momento para você ter essa integração end-to-end, para você ter uma previsibilidade maior. E a questão de riscos geopolíticos, eu acho que você trabalhar em avançado e você saber com que parceiro você está aliado ajuda demais, pois trabalhar no momento que tem a crise acaba sendo impossível. Eu tenho um exemplo bem legal de uma operação que eu tive. No ano passado, a gente teve aquela crise do México, que colapsaram os portos, aeroportos, e posso dizer que vários parceiros, vários concorrentes ou até mesmo fornecedores perguntaram para a gente o que a gente tinha feito. Mas a gente já estava prevendo isso daí com várias ferramentas que a gente já estava utilizando de monitoramento. Eu entendi que depois da pandemia, que a gente sofreu bastante, se a gente não trabalhar com ferramentas que você tenha benchmark, que você tenha monitoramento de como está o mercado, como estão os portos, você não consegue trabalhar em avançado prevendo uma crise. E nessa crise do México, a gente foi muito bem sucedido pelo fato de a gente conseguir trabalhar e não parar nenhuma das plantas. E isso foi incrível, porque até aviões que foram fretados, nós fretamos em parcerias até com concorrentes nossos. E eu gosto de dizer que não só avião, eu consegui fechar um navio dedicado do México para a GM. E só através de parcerias de longo prazo, parcerias de ganha-ganha, que a gente consegue esse tipo de alternativas, né? Parabéns, cara, pela desenvoltura nesses processos. Você trouxe algumas coisas importantes. Eu acho que tecnologia, você é um cara de TI, background técnico, a tecnologia ela embasa muito dessa capacidade de resiliência, né? Mas eu quero um tema aqui que me chama a atenção. Já passamos pela pandemia, a pandemia trouxe aprendizados, você citou aí a crise do México agora, questão dos portos. Mas deixa eu voltar um pouco para a pandemia. Uma empresa global como vocês, que tem atuação no mundo todo, vocês pegou todo mundo de calça curta, né? Essa pandemia do jeito que foi. Mas vocês tiveram insights, vocês já sabiam do impacto disso? Ou tinha um cheiro, um norte de que essa pandemia de fato estava chegando e era muito mais séria do que podíamos imaginar? Ou não? Vocês não acreditavam muito nisso e acabaram sendo pegos, como todo mundo foi, meio que de surpresa, e foi entendendo esse movimento ao longo do desdobrar da história? A gente não achou que ela fosse ser tão longa, né? A gente achava que a quarentena ia ser uma quarentena ou duas quarentenas, mas não que ela fosse várias quarentenas.
Mas eu acho que o nível que a gente já estava se desenvolvendo, principalmente na parte digital, da transformação digital, nos ajudou muito, porque a gente já tinha um bom controle e visibilidade dos nossos processos, mas é difícil você parar a avalanche, né? Porque a gente tinha programações que já estavam feitas, a gente já tinha muito material vindo, e a gente fechando as nossas fábricas. Alguns dos materiais, a grande maioria deles, acabaram chegando, porque quando a gente fala que bastante coisa a gente traz da Ásia, você tem 2 meses e meio, às vezes, de material no mar, né? Então, nessa ocasião, a gente acabou tendo que alugar vários armazéns externos, mas no meio do processo eu falo que a gente conseguiu reagir bem rápido e mitigar bastante. E isso daí eu escutei de nossos concorrentes ou de alguns parceiros fornecedores, que a gente estava até num good shape perante vários outros, né? Mas a gente foi pego de calça curta com uma grande maioria, né? Não teve muita reação. Agora, saíram várias lições e várias alternativas, que nem uma que eu até estava numa palestra semana passada, eu estava falando de colaboração, né? Iniciativas inteligentes, por exemplo, tinha uma empresa que, isso daí já em meados de 21, entrando para 2022, já estava praticamente saindo da pandemia, mas a gente estava tendo aquele problema gravíssimo de reposicionamento de container e falta de container. A grande maioria dos nossos containers são de 40 HC, né, High Cube, e eu precisava trazer material da Ásia, e não tinha container. O que a gente acabou fazendo? Conhecendo várias empresas no mercado, a gente estudando os fluxos dela, eu fui conversar com uma empresa de alimentos, depois uma empresa de frutas, uma era de carne, outra de fruta, outra de flores, e eles mandam para a China muito container refrigerado e voltam vazios, desligados. Aí eu peguei nosso time de redesenho de malha, cubicagem, nós redesenhamos completamente os nossos containers, cheguei a perder, pra você ter ideia, até 40% de cubicagem na estufagem de um container, mas pelo menos eu tinha container para trazer o material para cá e restabelecer as nossas produções, né? Aí o acordo foi tripartite, porque aí a nossa empresa marítima também transportava para esses fornecedores, esses clientes deles, e a gente acabou fazendo uma jogada de que eu disponibilizava container High Cube, deixava de lado, eles me atendiam com refrigerado e o High Cube ia ser vendido no spot no mercado. Isso daí trouxe benefícios para ambos e acabou trazendo redução. Redução, você lembra, o container naquela ocasião chegou a custar 15, 18, 20 mil dólares o container para trazer. A gente ficou em preços menores que esses, acima do que eu pagava, mas bem menor do que o mercado estava pagando. E foi alternativas que se acaba desenvolvendo. Essa daí eu falo que foi durante o momento da pandemia, quando você começa a estudar alternativas. Essas práticas de colaboração, como essa que você citou, elas são usadas ainda em alguma medida? Ou não? Foram usadas especificamente para a crise? Procuro bastante parcerias para usar essas práticas, viu, André? Eu acho que uma das palavras do momento hoje para a logística e o futuro da logística é colaboração. É você sair de uma economia linear para uma economia circular, né? Então, hoje a gente, por exemplo, dentro da nossa malha de Milk Run, para você ter uma ideia, é um sistema caseiro, nós que desenvolvemos o IT dele, e eu redesenho minha malha de Milk Run de 1.500 viagens semanalmente. E ainda com um ajuste fino no D-1. Por quê? Porque com base no anúncio de carga do fornecedor. Isso mais para a parte local, mas porque estou falando do Milk Run, mas é uma colaboração, né? Porque se o fornecedor fala para mim que ele não vai ter a carga, para que eu vou mandar o caminhão vazio lá, né? Não isso daí eu falo que é só através da digitalização e do IT que a gente consegue trazer essa automatização e essa visibilidade para a tomada de decisão rápida.
É, entrando aqui no tema de tecnologia, você falou da China, que vocês estão fazendo ali uma parceria, é um tema que me interessa bastante, conhecer um pouco aquilo que você pode abrir aqui. Mas vou chegar lá. Mas, então, você disse aqui um negócio interessante, e uma coisa na qual eu acredito muito, que é a colaboração, né? Mas, na sua opinião, as inovações com base na tecnologia têm maior potencial para transformar o supply chain, principalmente nesse nosso setor aqui automotivo, está em torno da colaboração. Visibilidade, por exemplo, você acha que é uma inovação importante? Quais mais você citaria ou destacaria? Sim, eu acho que falando de visibilidade, né? Visibilidade e rastreabilidade são projetos que a gente está trabalhando bastante. Porque, assim, se você construir a visibilidade da sua cadeia, tanto de um lado como do outro, facilita muito a colaboração. Estava falando que para você ter essa colaboração entre empresas, e não precisa ser do mesmo segmento, tá? Pode ser de segmentos distintos. Você precisa ter, são três pilares, né? Uma empresa de um lado, outra empresa do outro e um transportador no meio. Se você não tiver essa visibilidade, tanto de um lado como do outro, e esse transportador ou esse agente de clean room faça o matching das cargas, você acaba tendo a famosa ineficiência. E dados que até escutei a semana passada, até nessa palestra que eu fiz em coparticipação com o time, hoje, nas nossas rodovias, a gente acaba transportando 40% de ar, né? Exato. Então, É imagina o se commodity mais transportado. mais É, transportada, né? Então, eu imagino que na parte do nosso marítimo não acontece diferente, né? Você falou de colaboração, é legal. Eu tive no aeroporto de São José dos Campos, conhecendo uma das operações que eles estão começando a trazer aviões da Espanha. E olha só, buscando colaboração, né? Já tem um embarcador que usa um pedaço do avião e a barriga do avião vem vazia. E ele falou, pô, por que você não traz algumas peças suas? Para você ter ideia, eu estou estudando algumas peças que são lá de Portugal para ver se eu não consigo aproveitar o espaço ocioso dentro do avião e pagar mais barato do que eu pagaria preço, no frete marítimo. preço muito mais competitivo e muito mais Então aí você rápido, fala, muito, então, exatamente, aí você fala, né? como que você consegue um frete aéreo mais barato do que o marítimo? Putz, estudando, conhecendo parceiros, conversando. Eu falo, você tem que estar fora, você tem que olhar para fora. Eu me inspiro muito em indústrias totalmente diferentes da minha, né? Eu represento aqui uma empresa de tecnologia, a gente mexe com dado, sistemas, mas eu olho para uma GM e vejo uma pessoa incrível como você, a tua trajetória, as coisas que você faz, e a própria GM enquanto produção, né? Estive na China há poucos dias, e olhei ali o ecossistema chinês de inovação e de manufatura também, e ali eu vou coletando repertórios para poder conectar os pontos aqui na companhia, aqui na Icomex, do nosso negócio. Você tem essa prática? Você gosta de que fonte você bebe para poder inovar e criar com o teu time aí? Vamos Porque lá. esses insights, Lerson, de você conectar com uma indústria alimentícia que envia o container refrigerado, mas ele volta vazio, tem que ter repertório, tem que ter visão sistêmica. Como é que você faz esse processo criativo aí com o time? Vamos lá. Tem algumas coisas que a gente acabou construindo dentro da nossa área. Dentro da logística, eu acabei fazendo algumas movimentações e hoje eu cuido de uma estrutura de mais de 100 pessoas. Eu tenho uma área que a gente construiu que chama Master Planning, e esta área de Master Planning é responsável por receber qualquer e-mail marketing que venha, dar uma analisada nesse e-mail marketing e ver se tem alguma curiosidade, alguma adesão, alguma aderência à nossa operação. Eu falo que às vezes por associação você acaba descobrindo coisas inimagináveis, né? E eu Sem cito dúvida. bastante exemplo e eu vou dar um exemplo seu, que foi
recém-adquirida D2P, quando a gente fez o processo de contrato. Foi a primeira startup que a gente conseguiu colocar dentro da GM, né? Você imagina os contratos da GM, são aqueles contratos difíceis. Os nossos terms and conditions das GM são muito pesados, voltados à área de autopeças, né? de fornecedor. E aí a gente acabou trabalhando forte para desenvolver um contrato diferenciado para que a gente conseguisse contratar a D2P. Foi o que ele falou, a empresa centenária igual a GM. Os nossos sistemas também são centenários. Então, a gente tem aquele mainframeão ainda, que funciona muito bem, mas você tem que, através agora das novas APIs, conectando os novos sistemas para que a gente consiga ter toda essa visibilidade que a gente quer. E uma das nossas dificuldades que a gente identificou, e aí eu te falo, em que ecossistema? Fomos visitar o Cubo do Itaú e encontramos vocês lá, D2P estava lá, aí a gente começou a bater um papo, eles falaram assim, olha, eu consigo te dar visibilidade de toda a fatura que é emitida contra o seu CNPJ. Eu falei, opa, isso me interessa. Porque eu tinha uma dificuldade muito grande de identificar isso daqui específico para a logística, porque imagina que no nosso SAP entram várias notas fiscais. E aí eu falei, opa, legal. E falando das minhas mais 100 pessoas, 10% delas eu fui contratando devs também. Então, eu tenho 10% hoje de dev dentro da nossa área que trabalham junto com as startups fazendo o trabalho de conectar os nossos sistemas com os sistemas das startups. E aí, a gente falou, qual a nossa maior dor? A nossa maior dor era como que eu consigo fazer o nosso accrual financeiro e dar uma informação com acuracidade para nossas finanças, fazer o forecast no mês seguinte. E a gente tinha uma grande dificuldade. Aí nós começamos a trabalhar junto com a D2P e aí a gente conseguiu conectar os nossos sistemas e hoje, para você ter uma ideia, assim, é 0,001 que eu tenho de dados não acurados dentro do nosso sistema e a previsibilidade que a gente fala bastante, né, inclusive não só de peças de movimentação, mas a financeira é muito importante, ou até a principal. Então, essa curiosidade que você falou, então assim, indo no Cubo do Itaú, conhecendo startups, eu fui outra vez no Cubo do Itaú conhecer as startups de emissões de gases, de sustentabilidade, de ESG. Então, conhecendo essas empresas que a gente acaba gerando por associação alguma coisa que faça sentido para a nossa operação. E a D2P foi num caso interessante. Legal. Desse daí. Fico feliz em saber. E principalmente pelo volume que você, uma operação como a sua, deve representar, né? E aí o risco de aprovar alguma coisa errada ou inserir alguma coisa errada nos sistemas tem um impacto... 1 milhão de invoices. Eu tive... André, 1 milhão. Mas 1 milhão ano ou mês? 1 milhão de invoices que a gente está falando. Não, isso no nosso inbound, por ano. Ah, tá. Mas é um volume considerável. É um volume muito grande. Sim, o problema a gente fazer a cruz de tudo. E o problema que eu acho que a inteligência artificial ela vem para resolver é tirar o ser humano desse papel. Porque o ser humano, você imagina fazer o accrual disso manualmente? É uma tarefa muito árdua. E um risco grande para a companhia e para a pessoa que está ali envolvida com isso, né? E a gente é dotado de sentimento, a gente acorda às vezes ruim, brigou com a esposa, brigou com o marido, a criança gritou, né? Você não está tão bem assim para fazer o accrual de milhares de invoices por mês ou por semana, né? É incrível o poder da tecnologia nesse âmbito. Mas, cara, eu estive na China há pouco tempo. Voltei agora, semana passada. E é incrível. Poxa, é incrível saber que vocês estão tendo iniciativas com eles. Eu queria falar de um tema aqui que me chamou muito a atenção lá, acho que do mundo todo, embora estejam passando por uma pequena crise com uma oferta muito maior do que a demanda dos carros elétricos, né? Eles ganharam uma produtividade muito grande na entrega de carro elétrico. Visitei a Xiaomi, visitei a BYD. Então é incrível o que eles estão fazendo com o carro elétrico lá. Claro que a plataforma do elétrico é completamente diferente do que a plataforma de um veículo a combustão, mas sei que vocês também estão olhando para esse caminho da eletrificação.
tem essa iniciativa da China. O que você pode contar disso para a gente? Quais são os planos da GM para esse processo de EV? E fala um pouco dessa iniciativa da China, se você puder falar sobre isso, ou o que você puder falar sobre isso. Sem dúvida, dá para falar algumas coisas. Bom, a gente... a GM é bem pioneira na parte de eletrificação. O primeiro carro que nós trouxemos para teste aqui no Brasil foi o Volt. A autonomia ainda era muito baixa, depois veio o Bolt, e agora já estamos numa outra geração. Agora nós estamos com a Equinox e a Blazer elétrica já lançadas. Lançamos o primeiro carro, que esse daí é de origem chinesa, é o Spark, é tipo um jipinho. Esse foi o projeto que eu liderei no ano passado, e aí eu te falo da China, o que a gente vê bastante é o quê? Velocidade. O mercado chinês, assim, como você deve ter ouvido falar, a capacidade de produção deles está em torno de 50 milhões e eles estavam produzindo 25 milhões. Então, todo e qualquer mercado que eles conseguirem direcionar os carros chineses elétricos vão ser... com certeza eles vão acabar migrando e capilarizando. E a gente está super ansioso. O próximo veículo, nós estamos estudando mais alguns veículos, tem 2 que já estão logo aí para a gente avaliar. Só que assim, a matriz energética aqui no Brasil está bastante complicada. Se você verificar as vendas de carro somente elétrico, já começaram a cair muito, e o que está mesmo emplacando são os carros híbridos, né? Os híbridos e os híbridos plug-in. Poxa, muito legal. Quando a gente fala aqui já começou a falar aqui de carro elétrico, China, um pouco do futuro aqui, com essa tropicalização dessa tecnologia e tal. A gente está falando um pouco mais de visão de longo prazo, né? Acho que o setor está diante, como todos os outros, diante de grandes transformações, digitalização, você falou um pouco ali da sustentabilidade, novos modelos de consumo. Eu vejo uma geração Z querendo muito mais acesso e menos posse. Isso é um tema que você estuda, que a GM se preocupa com ele? Ou seja, é uma geração que quer alugar carro ou quer comprar carro? Querendo alugar carro, que produto vocês pensam para essa geração? É uma pauta que vocês têm ou não? Já tivemos bastante discussões sobre isso, viu, André? Mas ainda a gente acredita que os consumidores dos nossos veículos ainda querem o carro. A geração Z tá bastante difícil de interpretá-la, né? A gente lançou também a GM Fleet, um outro braço da GM agora. Começamos agora a alugar carros. E acho que vários fóruns, principalmente globais, estão estudando para ver qual é o melhor modelo de negócio que atenda a eles, né? Hoje, o que a gente viu de estudos é que o nosso consumidor, consumidor de veículos, né, em geral, a gente estava lendo um artigo falando que a idade média acaba sendo em torno de 38 a 45 anos, são os caras que acabam comprando. Por quê? Porque gerações antes disso daí são os apaixonados por veículos, né? E a geração Z, ele está preocupado em comprar o iPhone dele, né? Então, ele prefere colocar um financiamento do seu iPhone do que propriamente comprar um carro, do que o primeiro veículo, né? Então, isso daí vai postergando cada vez mais a iniciativa dele de querer colocar um financiamento para comprar um veículo, ou até mesmo juntar dinheiro para comprar um veículo. Uma vez que hoje a mobilidade para ele, vamos ser sinceros, tá muito fácil, né? Seja o Uber ou o BlaBlaCar, igual teve até um funcionário nosso que foi viajar para o sul utilizando o BlaBlaCar. Você fala, meu Deus do céu, você vê onde que vai capilarizando esse tipo de tecnologia e essas facilidades que no passado a gente não tinha, né? Não tinha. Mas a pergunta foi justamente nesse sentido. Então, pelas tuas pesquisas, a faixa etária ali de compra, 35 para 40 anos. Então, ou seja, o teu mercado, ainda com essa nova geração que chega, você entende que ele está protegido, é uma palavra muito forte, né? Mas ele vai ser mantido. Você não vê impacto com essa...
Eu acho que a longo prazo, se você pegar o ser humano, né, passado uma certa idade, ele vai querendo ter um pouco mais de conforto, né? É. Então, conforme a idade vai chegando, vai querer ter um certo conforto, não vai se sujeitar a tantas aventuras. É lógico, você vai utilizar quando necessário, sim, sem dúvida. Mas o que a gente está vendo bastante é que está tardando mais a compra do seu primeiro veículo, né? Porque o sonho antigamente era, puxa vida, eu quero fazer 18 para conseguir tirar a carta. Depois disso daí você fala, meu, vou guardar dinheiro para comprar o meu primeiro carro, depois comprar a casa. Hoje em dia você vê que nem a casa, nem o carro é o celular. Eu quero trocar de iPhone toda vez, toda nova geração, né? Interessantíssimo, cara. De qualquer forma, é bom ficar de olho nesse movimento, né? Sem dúvida. A gente falou um pouco de tecnologia. De novo, você é um cara que teve passagem pela IBM. Eu vi uma pesquisa da, acho que foi Gartner, que apontou CIO Report da Gartner de 2024, junho de 24. É relativamente recente ainda. Mas ele fala o seguinte, que a frase "o dado é o novo petróleo", ela foi falada pela primeira vez por um cientista inglês há 18 anos atrás. E hoje, nesse relatório do Gartner, 18 anos depois dessa frase ter sido falada por esse cara na Inglaterra, Gartner aponta que a segunda maior prioridade do CIO, o cara de TI das companhias, é estruturar dado. Ou seja, dado ainda é o novo petróleo, dado ainda é um problema mal resolvido nas companhias. Você tem essa percepção? E é verdade? Ou seja, o volume de dados que uma empresa como a tua gera, quanto você se preocupa em aproveitá-lo, em fazer leituras estratégicas, e quanto você acha que o dado é fundamental para a tua operação? 100% de acordo e em linha com o que você acabou de falar. Hoje, os dados eles podem até existir, mas se eles não estiverem organizados, estruturados, para que ele te ajude a não só fazer a leitura, mas tomar decisões rápidas, você não tem nada na mão. Uma das coisas que a gente veio desenvolvendo aqui é como fazer toda essa integração ponta a ponta, para ter um monitoramento em tempo real. O que agora meus devs estão trabalhando é na construção de um data center. Por quê? Porque, assim, tem dados que são diários, tem dados que são semanais, tem dados que são mensais. Como que eu integro todos esses dados, como que eu centralizo esses dados para que ele comece a me dar insights? E aí, eu acho que aliado aos novos agentes, superagentes de inteligência artificial, para ajudar você a fazer essa leitura dos dados com maior velocidade, entregando isso daí para os analistas conseguirem tomar decisões. Eu acho que no futuro até mesmo as máquinas, esses agentes poderão tomar decisões? Sim, sem dúvida. Mas no momento de transição que nós estamos, se a gente já conseguir fazer essa integração, e hoje eu estou chamando de logística 5.0, André, a construção desse data center, onde eu tenho meu MRP com informações, as informações dos meus freight forwarders, dos meus agentes marítimos, dos meus agentes aéreos, de todos os nossos fornecedores rodoviários, portuários, fazendo essa integração. Tem dados, foi o que eu te falei. Hoje eu tenho rotinas de Python que de 100 em 100 segundos eles rodam a atualização. E ele vai me dando lá como um red, yellow, green, se o arquivo está atualizado ou não está atualizado. E aí tem uma área totalmente trabalhando em cima de informações atualizadas em tempo real ou até mesmo na última informação que tem. Se a informação é semanal, é semanal que eu preciso trabalhar com ela, né? Mas hoje eu vejo que isso daí, não adianta você ter dado. Se ele não tiver organizado e estruturado para que ele te dê insights, ele não serve para nada. Principalmente para a cadeia, para a supply chain, né? Logística, supply chain, comércio exterior, que é o nosso caso aqui. Gerson, eu queria agradecer muito o seu tempo, foi um prazer enorme conversar com você, foi muito legal conhecer um pouco mais da GM, sobre o seu olhar, conhecer um pouco mais da tua visão, e eu desejo não menos que mais 100 anos de GM aqui para o país.
que você tenha uma trajetória muito mais próspera do que teve até aqui. Desejo muito sucesso para você. Muito obrigado, viu? Obrigado você, André. Prazer imenso falar contigo, falar com o público que assiste aqui, quer escutar um pouco, aprender, aumentar o seu repertório. E estou à disposição. Até breve. Grande abraço. Abraço.